Com a faca bem afiada. Com a faca bem afiada. Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos para mais um direto do programa Com a Faca Bem Afiada, na versão de um tema e dois paineleiros. E para hoje quero agradecer a presença esta noite da Maria Germano e do Paulo Bernardo de Sousa, que nos vão agradecer com as suas sacadinhas habituais. E qual é o tema que nós vamos debater? No passado dia 1 de abril, foi entregue na Assembleia da República o programa do 23º Governo Constitucional, que será discutido no Parlamento amanhã, sexta-feira, portanto, dia 7 e 8 de abril. O documento está dividido por temas. Tem uma parte introdutória que fala sobre boa governação, que remete para várias medidas sobre contas certas para a recuperação e convergência, investir na qualidade dos serviços públicos, melhorar a qualidade da democracia e valorizar as funções de soberania. Portanto, temas muito genéricos sobre boa governação. E depois o programa avança com um plano diante de vários desafios estratégicos que se propõe resolver, nomeadamente, alterações climáticas e transição climática, o problema da demografia, das desigualdades, da coesão territorial e também um desafio muito estranho, a meu ver, que é o da sociedade digital, da criatividade e da inovação. Parece-me assim um bocadinho fora do conceito. Mesmo assim, portanto, mas agora, nós, enquanto membros da sociedade civil, o Paulo e a Maria Germano, também, queremos aqui debater este documento, o programa de governo, e queremos começar pelo início, para a plenário. Ou seja, vamos debater um pouco sobre a parte introdutória do documento que desenvolve aquilo a que se refere enquanto boa governação. Dito isto, dito o protocolo que geralmente costuma dar primazia às senhoras, mas nós aqui nas facadas não somos nem politicamente corretos, nem vamos começar, vamos começar então pelos senhores, pelo Paulo. Paulo Bernardo de Sousa foi ele que propôs este tema para discutir aqui no nosso facadas. E gostaria que começassem a envolver então, porque propuseste isto no pilar da organização do Estado e dos serviços públicos. Portanto, este enquadramento de boa governação fala muito sobre a organização do Estado, dos serviços públicos, cidadania. Eu queria saber um pouco mais as tuas ideias sobre esta questão aqui, que é desenvolvida neste programa do governo. Muito bem. Vivam, antes de mais, boa noite a todos e a todas. Ao fim e ao cabo, este também é um dos objetivos do programa de governo, a questão inclusiva, e, portanto, vamos nos habituando, pelo menos, na questão da linguagem, o que também não fica nada mal e, antes, pelo contrário, nos ajuda a perceber também esse vetor que é importante. Eu, se me permitisses, antes ainda de abordar o documento e esta parte do documento, nós não vamos abordar o documento todo, até pela sua extensão, provavelmente terá que ser desdobrado e noutros momentos haver continuidade. Eu faria aqui só uma referência. Durante esta semana, quando se percebeu que o Governo ia apresentar o documento e quando se começou a reconhecer o conteúdo do documento, foi com espanto da minha parte que verifiquei que algumas oposições se queixavam, imagine-se, que o programa do Governo era idêntico ao programa eleitoral. E eu, às vezes, ponho-me aqui a pensar, não, para estas loucuras, e fico a pensar, mas já se normalizou tanto o não cumprir promessas que até esta ligação quase natural entre o programa eleitoral e o programa do governo se estranha. Eu acho isso extraordinário. Não sou propriamente um fã deste programa e acho que ele pode ser rebatido e pode ser debatido. Agora, questionar que ele seja diferente do programa eleitoral, eu não acho nada estranho, antes pelo contrário, eu desejo que assim seja. Este programa foi votado, foi aprovado e de uma maneira bastante esmagadora, que deu uma maioria absoluta. Seria para mim estranho ver um governo que começasse logo a ter um programa de governação diferente do programa eleitoral. Mas depois temos o argumento que acompanha esta crítica, que é de que o tempo mudou neste período de tempo.
É verdade. Aliás, também é verdade que todos nós achamos sempre que o tempo presente é sempre pior que o anterior. Também temos esta noção de vida que nos faz fazer isso. E depois olhamos para trás e aquilo correu tudo às mil maravilhas. E daqui para os tempos vamos fazer o mesmo. Mas também obriga a que, quando se olhe para um documento deste, se olhe com a atenção necessária para se perceber se as soluções que ali têm ou não encontro com a realidade. Podemos questionar, como mais uma vez digo, os processos, os caminhos. Agora, as pretensões estão lá e até, de alguma forma, vão ao encontro de alguma realidade que vamos vivendo, precisamente com aquilo que é o período ainda Covid, o período pós-Covid e aquilo que é o período de guerra na Europa. Eu não deixo de encontrar lá algumas respostas e, curiosamente, até sou daqueles adversos ao conteúdo. E, portanto, estranho que tenha havido esta posição antagónica em relação ao documento, imagine-se, porque ele é concordante com o programa eleitoral. Habituemos-nos a, pelo menos, ser verdadeiros nos documentos prospectivos, que é o caso destes dois. São documentos de ideias basilares. Ninguém esteja à espera que um documento destes seja exaustivo na concretização, apesar dele ser bastante exaustivo naquilo que são as medidas de natureza macro, que são bastantes. Considero um programa ambicioso quanto à sua extensão. Tenho algumas dúvidas quanto à sua aplicação e também explico porquê. Precisamente porque este tema que vamos abordar hoje, que é a primeira parte do programa, e que depois também, de alguma forma, afeta, e desculpem a expressão, infeta as outras partes, tem, para mim, uma doença original, um mal original, um pecado original, que é a forma como estas coisas são trabalhadas. Quem está da administração pública e conhece o funcionamento da administração pública, percebe que há um erro de estratégia desde o primeiro momento a tratar daquilo que se chama a reforma do Estado. É vermos uma proliferação de pequenos organismos, das tais equipas multidisciplinares, que, com pouca comunicação entre si, quase numa disputa para os resultados, vão formando aquilo que são estes programas. Porque não vamos pensar que há aqui uma independência entre o Estado e aquilo que ele produz, este tipo de programas. Há muito tempo que o PS está no poder e as coisas misturam-se. E a verdade é que estas equipas multidisciplinares têm logo à cabeça vários dilemas. Um deles é o ponto de partida. E o ponto de partida é para aí o quinto ou o sexto. Eu já oportunamente tive cuidado de dizer isto noutros fóruns. Não faz sentido que nos centremos logo naquilo que é a condição tecnológica para resolver a reforma do Estado. Primeiro, e vamos desculpar a vulgaridade do termo, a primeira preocupação são os gadgets. São as bases de dados, os sistemas são mais ou menos interoperativos, as ligações, aquilo que são concretizações de natureza técnica. E enquanto abordarmos isto desta maneira, vamos continuar a abordar isto lá por uma das etapas do meio e não começamos pelo princípio. E o princípio terá que ser perceber que Estado queremos. Que Estado queremos? Se queremos um Estado social, se queremos um Estado naquilo que são as suas funções de segurança ou pouco mais, se queremos um Estado que partilhe funções com o privado, esta é a questão. Que Estado queremos? Depois a seguir é de que forma queremos servir os cidadãos. De que meios precisamos para que isso aconteça? E quando falo em meios, aqui também entram os tecnológicos, naturalmente. Mas terão que entrar outros, nomeadamente os seus recursos humanos. Não faz sentido que nada disto entre na equação. E pior, quando a gente olha para este projeto, vemos logo aqui uma pecha. É que os recursos humanos são tratados, mais uma vez, de uma forma idiota, porque nos tratam como idiotas. Nós temos visto ao longo do tempo que sempre que há um problema com a administração pública, os funcionários públicos são imediatamente crucificados. Bando de malandros, bando de gente que não quer fazer, preguiçosos, acostumados. Ou seja, é até interessante muitas vezes ouvir isto da boca de partidos de esquerda, que isto é uma linguagem do mais liberal possível e que tem sido plantada. E, de repente, depois de termos visto o ordenado mínimo fazer aproximar as carreiras
operacionais da carreira administrativa e já bastante perto da carreira técnica superior, depois de percebermos que um técnico superior, para chegar ao topo de carreira, terá que trabalhar 140 anos, isto na melhor das hipóteses. E depois disto tudo, é-nos dito que agora vão querer realmente valorizar a condição dos técnicos, por exemplo, da administração pública. Vamos ser honestos, só quem não saiba a quantidade de gente que está a entrar nos PEPACs, que são os programas de estágios, um autêntico programa de exploração daquilo que são os nossos jovens e que não lhes vai dar nada, vai-lhes dar a hipótese de ter 9 meses ao serviço do Estado, com depois 2 créditos que lhes são concedidos para concurso durante os 2 anos seguintes. Aquelas pessoas vêm ao Estado perder tempo. Não vêm cá a fazer mais nada, senão dar ao Estado algum do seu know-how e da sua capacidade. E olhem que eu tenho tido a oportunidade de acompanhar alguns desses estágios e tenho visto jovens de grande valia, me faz muita impressão, que não tenham depois um proveito e uma sequência. Porquê? Porque estes estágios não têm nada a ver com aquilo que é o estágio natural na sua carreira, que é o processo de entrada e de admissão. Isto são estágios, pronto. As ordens já fazem isto, a torto e direito, e exploram os profissionais que estão ligados às ordens. Agora o Estado resolveu fazer o mesmo. Lamentos. E enquanto se fizerem estas coisas, tudo o que se escreva neste domínio são flores muito bonitas, mas não têm sentido prático, porque depois não são aplicadas. É verdade que, mais uma vez, o programa fala nisto, e até fala nestas coisas da melhoria, da necessidade de renovar os seus quadros, de os capacitar, de com isso também capacitar a administração pública. Todos nós sabemos que o diagnóstico é este, mas é que a verdade é que isto não desemperra daqui para fora há uma data de anos, porque este diagnóstico está feitíssimo. Não precisávamos de tantas equipas multidisciplinares, nem de tanta gente mais que escrevesse e falasse sobre o assunto. Todavia, isto é aqui reiterado. Também, por outro lado, e particularmente no último subpilar desta análise que vamos aqui fazer hoje, preocupa-me que também Portugal, e curiosamente para quem dizia que este programa não estava adaptado à realidade atual, mais uma vez adira àquilo que está a acontecer por essa Europa fora, num reforço substantivo da militarização. É clarinho que o programa do governo está muito preocupado com essa dinâmica de reforço daquilo que é a nossa indústria bélica, por um lado, e daquilo que são as nossas forças armadas. E estamos a caminhar nesse sentido, alegremente, todos juntos, a enfardar armamento, a encher-nos de armas, como se essa fosse a solução para os nossos problemas. E também aqui o Estado português aderiu a isso, e isso é visível no quarto pilar desta sub-área que é o Estado. Falar na regionalização, falar na aplicação de fundos com a utilização dos critérios das NUTS 2 e da utilização das autarquias de dimensão maior a serem criadas, sejam mais tarde as autarquias regionais, seja agora as CCDRs ou as CIM, é interessante, mas sabem uma coisa, isso já se faz. Eu não sei porque é que isto é assim uma coisa tão inovadora. Isso já se faz. Aliás, é reconhecido pelo Governo que a própria CCDRs são a autoridade de aplicação de fundos a nível regional. Portanto, não sei porque é que aparecem coisas, parecem inovação e não são. E lamento por isso. Há coisas bastante positivas neste documento, que é muito extenso. Naturalmente eu tentarei numa segunda ou mais à frente oportunidade, senão a Maria Germanda, que a bocado atira-me com uma pedra eletrónica, que eu nunca mais me calmo, para ela também aqui dar os seus contributos, que são bem precisos e que são certamente uma visão que eu não terei capacidade de replicar. E, portanto, urge cortarem o meu microfone. Olha, Maria, aproveitando aqui a deixa do Paulo, e ele falou de facto da questão da administração pública e dos recursos humanos. E o que é certo é que é natural que se fale pelo menos das questões mais tecnológicas, dos avanços tecnológicos, da modernização, da digitalização. Mas a verdade é uma: a administração, os recursos humanos, neste caso da administração pública, a meu ver, não têm muita mobilidade, ou seja, estão lá há algum tempo. Em alguns aspectos, ou em alguns ministérios, talvez, em algumas instituições, talvez sejam um bocadinho mais, não muito propensos a grandes alterações de comportamentos e de atitudes perante o trabalho. E isto leva-me a pensar na questão da formação, portanto, da formação contínua. Portanto,
E eu gostaria que tu falasse um pouco também sobre isso, sobre esse aspecto. O que achas da formação contínua na administração pública? Ela existe, não existe? E como é que essa formação também poderá mudar alguns comportamentos com vista à melhoria da qualidade dos serviços que são prestados pela administração pública? Olá, boa noite, Ana, boa noite, Paulo, seja bem retornado à nossa companhia e muito boa noite a todos aqueles que nos estão a ouvir. Nós estamos aqui a discutir, não é para estarmos aqui a ganhar um e a perder outro, estamos aqui todos aqui a debater ideias, atenção, Paulo. Pronto, mas pegando aqui na pergunta da Ana Lúcia, relativamente à administração pública, à formação na administração pública, e é verdade que de facto que há pessoas, eu trabalho na administração pública também, sou funcionária pública tal como o Paulo é. É verdade que há muita gente que está a fazer o mesmo há muito tempo, podemos chamar assim, com metodologias exatamente da mesma maneira, e que agora estão com 50, se calhar alguns com 60 anos, que a grande maioria dos funcionários públicos têm de certeza mais de 40 anos, mas a grande maioria, eu arrisco, vai dizer cerca de 80%. Dos funcionários públicos, não tirando os professores e os médicos e o pessoal da enfermagem, evidentemente, mas os outros restantes, de certeza que estão acima dos 40 anos. E muitos serviços também não se modernizaram, também têm muitas dificuldades em termos tecnológicos. Estou-me a lembrar, por exemplo, de uma amiga minha que trabalha num organismo da administração pública, que, por exemplo, quando estiveram em confinamento, como a central telefónica dela não dava para fazer reencaminhamento de chamadas, perdiam-se as chamadas todas. Portanto, estamos a falar aqui de coisas básicas destas, ou perdiam-se as chamadas, ou então ela ia contactando com as pessoas e dava o seu próprio telemóvel privado para as pessoas poderem contactar com ela, o que também não me parece que seja a melhor alternativa. Mas pronto, mas isto é o estado da administração pública que nós temos. Ora bem, vamos agora pegar, e estou a falar também com conhecimento de causa, do esforço que foi feito de um dia para o outro, pessoas com fracas competências a nível informáticas, a iliteracia digital é um mal em todo lado, que é terrível. E de um momento para o outro começaram a trabalhar com o Teams, de um momento para o outro começaram a trabalhar com o Zoom, de um momento para o outro começaram a lidar com esta tecnologia, foram obrigadas a isso. Nesse aspecto eu tenho que louvar muitas vezes a capacidade das pessoas, porque mesmo a dizer mal, mesmo a falar mal, mesmo com dificuldades, mais aqui, mais acolá, mas conseguiram, e isso é importante. Portanto, eu acho que também não podemos olhar para a administração pública como estando pessoas muito ineptas, com uma grande inércia, porque quando elas são confrontadas com este tipo de desafios, mesmo a criticar, porque foi um desafio muito, muito grande, elas conseguiram dar resposta. E conseguiram, de uma certa forma, o país como estava, não sei se no organismo do Paulo tinha lá o slogan, mas nós no nosso rodapé, no meu organismo, tínhamos lá, estamos on, que eu achei por acaso uma questão muito feliz, sinceramente. Em termos da formação, é óbvio que é preciso mais formação, não só na parte tecnológica, também na parte comportamental e também na parte técnica, porque cada vez mais os desafios da administração pública são muito variados. A tecnologia, sim, há muitas ferramentas que há muita gente que não o domina, não faz a menor ideia, claro que não sabe. Muitas pessoas, se calhar, foram... que mesmo pessoas com qualificações superiores que têm muitas dificuldades a nível tecnológico, não conseguem, têm muitas dificuldades, por exemplo, em trabalhar com Excel, porque toda a vida trabalharam com o Word, por exemplo. As pessoas ou seja, estão muito rotinadas a fazer determinadas tarefas de uma determinada maneira. E claro que tem que haver um grande investimento nessa área. E por outro lado também temos que pensar em dotar a administração pública de equipamentos que lhes permitam dar resposta a isso, não é? Por exemplo, estamos a criar bases de dados ou serviços de proximidade, maior proximidade tecnológica com os cidadãos, que eu acho muito bem, atenção,
mas depois os terminais de computador que as pessoas têm, ou os servidores que existem, depois não dão resposta. E agora, até poderei ter, imaginem que eu poderei marcar um atendimento, um utente marca um atendimento num organismo público, a pessoa vem, eu estou a atendê-lo, olha, desculpa, mas eu não consigo entrar na base de dados porque isto caiu, isto não funciona. Não pode ser, portanto, nós temos que pensar num sistema integrado a nível tecnológico. Portanto, a formação é de uma importância extrema, é super válida e tem que ser assim, mas também temos que pensar nessa questão e também temos que pensar muito na formação a nível comportamental. Eu hoje comecei o dia lá no nosso grupo privado a elogiar o meu entendimento com o cartão de cidadão e por acaso e posso ilustrar este exemplo. Por exemplo, foi tontice minha, porque eu recebi a carta e esqueci-me que o cartão de cidadão já tinha caducado. Eu poderia ter renovado o cartão de cidadão tranquilamente em minha casa, mas pronto, não o fiz. Fui ao IRN, ao Instituto de Registro e Notariado, foi extremamente bem atendida pela senhora que lá estava, uma simpatia. Consegui tratar tudo em menos de meia hora, 20 minutos, acho eu, e tive ainda um bocadinho à espera que a senhora acabasse de atender a outra pessoa que estava lá, que estava antes de mim. Assim, dá gosto, é que dá mesmo gosto. E depois eu gosto de estar eu não me importo de estar à espera enquanto estou para ser atendida nos serviços públicos, porque eu gosto de estar a perceber como é que são as dinâmicas de atendimento, porque eu acho que se aprende sempre. E pelo que eu me apercebi, todos os funcionários do IRN estavam com uma excelente atitude face aos seus utentes que estavam ali à frente, até inclusivamente estava lá uma família que estava a fazer o cartão de cidadão das suas filhotas, uma pequenininha que mal se punha de pé, coitadinha. Lá o senhor que estava assim, vai lá, olha, boa, conseguiste ficar direitinha, boa, boa. Portanto, eu acho que isto é um excelente trabalho que a pessoa está a fazer, não é? Portanto, mas tenho a certeza absoluta que tanto ele como outros que tais também tiveram formação para isso. E se calhar o facto também de não haver tantos utentes, porque por estar a atender ao público é um trabalho muito, muito, muito pesado. E se calhar não terem tantos utentes por dia e muitas pessoas que também conseguem já fazer a renovação do seu cartão de cidadão online, se calhar também lhes permite que eles andem menos cansados e consigam fazer o atendimento com muito melhor qualidade. Portanto, estas coisas todas também têm que pesar. E agora, eu vou ter que só dizer aqui uma coisinha relativamente à questão dos estágios PEPAC. Eu sou da formação. Eu sou a favor da formação e um estágio, seja PEPAC, ou seja um estágio profissional, ou seja lá o que for, é sempre uma primeira experiência profissional que a pessoa tem. Os estágios são remunerados, portanto os estágios PEPAC são remunerados, portanto os PEPAC, ou seja, que são os estágios próprios para a administração central, ou para os estágios PEPAL, que é para as autarquias locais, que são remunerados, tal e qual como se fosse um estágio profissional no âmbito promovido pelo IFP, e é uma porta, poderá ser não só uma porta de entrada, mas sobretudo é uma experiência profissional que as pessoas têm, que os jovens recém-licenciados têm, que é de uma mais-valia impressionante. E poderão ter sorte, por exemplo, estou-me a lembrar de uma colega minha que esteve a fazer estágio PEPAC, justamente no período em que depois, mais tarde, se foi fazer aquela questão dos precários da administração pública e que hoje em dia faz parte dos quadros do IFP com toda a legitimidade. Portanto, não foi tempo perdido, ela está com emprego, ela tem emprego e de outra forma se calhar não o teria, se não tivesse feito um estágio PEPAC. Portanto, eu acho que qualquer estágio, qualquer formação que a pessoa, porque isto é um período também de formação, porque um jovem não acaba uma licenciatura ou um curso de mestrado integrado e que está apto para trabalhar, não está, ninguém pode ter esse tipo de ilusões. O trabalho vai-se fazendo, portanto a aprendizagem vai sendo contínua e é sempre uma porta de entrada e é sempre uma importante, é sempre uma mais-valia que a pessoa possa ter. E agora sou eu que me calo. Maria, para que estamos em ligação de pensamento, eu tinha a pergunta
assim encarreirada para o Paulo, era de facto que o programa do governo fala sobre a questão da valorização e da capacitação da administração pública, o rejuvenescimento da administração pública. A meu ver, isso pressupõe, de facto, contratação, pressupõe, como diz, rejuvenescer a administração pública, e eu só penso nisso com jovens e pessoas que estão a terminar a sua formação, académica ou não, sua formação técnica, etc. Nem preciso termos todos licenciados para trabalhar na administração pública, a meu ver. Mas, de facto, também concordo com a Maria que o estágio é essa porta de entrada, pode servir para valorizar os nossos conhecimentos, para ter alguma experiência, até mesmo para nós avaliarmos se é aquilo que queremos ou não fazer da nossa vida. Nós podemos até nem nos identificar posteriormente com esse tipo de trabalho. Mas penso que todos temos nós, a sociedade civil, os serviços, têm a ganhar com esta entrada de pessoas com ideias novas, com outras formas de organização de trabalho, etc. E eu queria que falasse também um bocadinho sobre esta questão da valorização da administração pública através do regime de investimento. Paulo, o que é que tens a dizer sobre isso? Bom, não dá para rejuvenescer com velhos, não dá mesmo. Não dá porque é contraditório em si mesmo e, portanto, não dá. Mas, quem acompanha os balanços sociais que vão sendo produzidos por esses organismos fora, percebe que nós não temos um problema de pirâmide etária invertida. Não temos. Porque esse problema tínhamos há 20 anos atrás. Nós, neste momento, temos pirâmides etárias a começar nos 40 anos. Há serviços que têm 1% de trabalhadores abaixo dos 40 anos. Portanto, ali não urge mais nada se não renovar mesmo, e renovar em grandes. Porque depois, o filo ao maior de trabalhadores está naquele patamar entre os 50 e os 60 anos. E, portanto, daqui por 10 anos, fecha-se a porta. Fecha-se a porta. É disso que se está a tratar. Portanto, o rejuvenescimento é um imperativo. É um imperativo de sobrevivência dos próprios organismos e do Estado. E ele só se faz com gente nova. Não dá para fazer com os velhos, porque é uma coisa que o tempo não para. Portanto... é verdade que poderá, e concordo com o que a Maria Germano disse, em relação ao facto dos serviços estarem a depender de um efetivo pessoal que tem práticas de trabalho que, de alguma forma, podem-se considerar estagnadas. Também é verdade que isso não é atribuível aos próprios trabalhadores, porque a verdade, e mais uma vez ela, neste período que foi a Covid, muitos deles, e quase à força, tiveram e conseguiram adaptar-se e conseguiram garantir o funcionamento dos serviços com recurso àquilo que eu chamaria uma e-administração. O que, sem formação, sem qualificações a priori, foi possível que as pessoas tivessem a dedicação e até a competência pessoal para se adaptarem e rapidamente não deixarem cair os serviços. Portanto, aquela dos malandros não funciona. Não funciona. E vão desculpar, eu também tenho aqui a minha veia de sindicalista, quem conhece sabe que eu também sou, e eu não tolero esse tipo de linguagem em relação aos funcionários públicos. Não tenho também a ilusão que, como em qualquer organização, não haverá aqueles que mereçam esse título. Eu tenho algum problema com a generalização, tenho um problema grave, porque isso é não conhecer aquilo que é os serviços públicos. E até vos digo mais, passa-se na administração pública portuguesa aquilo que também se passa no nosso empresariado. Uma grande lacuna na área da liderança. É comum os liderados serem normalmente mais capacitados, terem mais formação, terem maior conhecimento do que os liderantes. Uhum. E ainda bem que o Governo também tem um programa previsto para o setor privado nesse domínio, daquilo que é a revitalização do conhecimento das lideranças, mas é importante também que perceba que tem que dotar os seus líderes, não de um cartão para os escolher, e isto tem que ser dito uma vez por todas, não de um cartão para os escolher, mas de competências de liderança. E que as competências de liderança devem ser levadas tão a sério num concurso de admissão como são as outras competências de um técnico na sua área específica. Porque a liderança em si exige competências próprias. Não pode a liderança continuar a ser ocupada como uma espécie de lugar de prémio para quem detém o cartão certo dentro da algebeira. E estas coisas têm que ser ditas, porque vemos muitas vezes gente de grande valia a ser dirigida por incompetentes natos, que a única coisa que são
capazes é de sobreviver. E vão-me desculpar, eu não poupo as palavras disto, até porque ao fim de 52 anos eu já me cruzei com isto em demasia. E acredito que nem me queixo por mim. Queixo por ver pessoas de grande qualidade a serem completamente maltratadas por autênticos quadrados. Quadrados. Eu conheço pessoas neste país que num país normal eram gurus. E neste país têm classificações de regular. E, portanto, isso diz-me logo o tipo de liderança que tem à frente. Uma liderança fraca que tem medo dos seus dirigidos quando eles até são bons. E isto é tremendo. É tremendo. Agora, isto é à parte em relação ao programa e que serve de alguma forma para contextualizar aquilo que vou dizer em relação ao resto. Relativamente ao meu problema com o PEPAC e com o PEPAL é tão somente este. Eu, se concorrer a um concurso para técnico superior, para assistente técnico, tenho um período probatório. E nesse período probatório eu posso fazer todos os testes que quiser da minha vida, se é aquilo que quero, e a entidade também. E, se sim, no final do período probatório, eu fico admitido. No PEPAC e no PEPAL isso não acontece. Por isso é que eu digo que as pessoas gastam 9 meses, quando podiam gastar esse tempo a entrar mesmo na função pública, não a ir lá cheirar. Porque é isto que se trata. E depois ficam com 2 créditos para usar durante 2 anos nos concursos a que tenta ir. E essa é a minha preocupação. Para que não tenhamos que estar constantemente a abrir processos como esse que a Maria Germano falou, em que eu até integrei algumas comissões de avaliação bipartida, que foi o processo eu estou-me esquecendo do termo, de reformulação de entrada na administração pública, daqueles que estavam a desempenhar funções permanentes. E acreditem que eu próprio, como sindicalista envolvendo as coisas do dia-a-dia, fiquei surpreendidíssimo com as formas de contratação que tínhamos. Nós tínhamos gente contratada de boca, que é impossível do ponto de vista jurídico. Contratada de boca. Há décadas, mas a receber quase à jorna, não era à semana, mas pronto, não era bem à jorna. Eu fiquei assim, estamos aonde? Eu fiquei parvo com coisas que encontrei. E acreditem que isto nos ministérios mais distintos, que é para a coisa não pensarem que era lá num daqueles ministérios que é criado de vez em quando. Não. Era nos ministérios mais distintos que isto acontecia. Ainda bem que esse programa de regularização aconteceu. Algo me diz que em breve vai ser necessário outra vez fazer isso, porque as Ribos Verdes, as contratações a termo, estão a acontecer de novo e para funções que são permanentes. E, portanto, vai ter que ser feito. Até vai ter que ser feito até para dar alguma consistência ao próprio programa apresentado. Olha, não dá para realizar. Tenho aqui uma pergunta que foi feita pela nossa ouvinte, a Sónia Festa, que diz o seguinte: fala-se de chefe de funcionários públicos, nacionalidade. Achas que isso é verdade ou achas que há funcionários públicos também? Olha, eu vou dizer uma coisa com toda a honestidade e agradeço a questão também à nossa espectadora. Não faço a mínima ideia. Nem eu, nem rigorosamente ninguém. A questão é essa. Pois. E sabe porquê? Porque andamos entretidos a achar que a reforma da administração pública são gadgets, são sistemas, são isto e são aquilo. E ainda não fizemos esta pergunta que eu há bocado comecei por fazê-la, que é o que queremos, como queremos. Depois, o que é que precisamos? De quem é que precisamos? De que competências precisamos? E a seguir, olhamos para o cenário que temos e verificamos se temos essas competências. E se essas competências estão nas pessoas. E se é possível ainda dotá-las dessas competências, senão não as tendo, e se não sendo, se as podemos readequar ainda assim, ou se até podemos abrir um processo de reformas antecipadas para aqueles que irremediavelmente não se consigam readequar. Ou se, sendo possível, vamos então dar-lhes formação nesse aspecto. O Governo apresenta uma ideia de uma espécie, eu tenho ouvido falar isto ao longo dos anos, eu não sei se isto vai ter concretização, uma espécie de universidade pública encabeçada pelo INA, para de alguma forma capacitar as pessoas, pelo menos aqueles que serão técnicos superiores, no reforço das suas competências. Não sei se isso vai acontecer ou não, mas para mim é importante primeiro perceber o que é que queremos, como é que queremos e quem é que temos. E só depois é que eu vou dizer está a gente a mais ou está a gente a menos. Porque seria absurdo da minha parte dar essa resposta com dignidade. Claro está, trabalham na administração pública, trabalham no setor privado. Todos nós somos capazes de olhar à nossa volta e perceber que há pessoas que por uma razão ou por outra não estão a fazer aquilo que seria desejável. Umas por culpa própria, outras por culpa funcional e outras sei lá porquê. Mas a verdade é que todos nós somos capazes de fazer isso. E isso ainda assim não significa
que aquele lugar não devesse estar ocupado. Se calhar está mal ocupado. Se calhar há que repensar isso. Mas olha, já agora dizer-te outra coisa em relação a estas matérias. Foi com alguma surpresa que vi desaparecer deste programa um conceito que até tinha sido muito querido, primeiro, às chamadas geringonça, eu não gosto do termo, porque ele não é propriamente um elogio, mas só para identificar utilizo, e depois há a governação seguinte, que era o conceito de conciliação da vida pessoal com a profissional. Porque já que tanto se fala nesta questão de renovar quadros e de dar-lhes condições, e é este conceito que acabou por abrir caminho a uma forma descomedida e descontrolada daquilo que é hoje o teletrabalho, porque a verdade é que o teletrabalho, sendo uma ferramenta interessante, de repente apareceu como uma espécie de paradigma e de solução de todos os problemas do mundo de arredores, esquecendo-se até problemas que está a criar aos próprios. Também vi desaparecer deste programa, ou pelo menos não o vejo de forma evidente, uma coisa que me é muito querida, porque eu sou técnico de segurança e saúde do trabalho, aquilo que era uma preocupação que até foi se reiterando ao longo dos sucessivos orçamentos de Estado com a criação dos serviços de segurança e saúde do trabalho. É verdade que já algum trabalho foi feito nesse domínio, eu tive o privilégio de acompanhar e também dar o meu contributo, mas ainda há muito trabalho para fazer. É porque quando nós não temos sequer estruturas para acompanhar estas matérias, não temos, pois, nem, mais uma vez, as tais competências e capacitações para resolver problemas. E, nomeadamente, o domínio do teletrabalho trouxe-nos aqui uma nova realidade e um novo conjunto de problemas que as pessoas às vezes nem calculam. Quando as pessoas achavam que não tinham muitas condições de trabalho, aquilo que são os seus locais habituais, acreditem que quando forem para casa ou foram para casa, terão sido confrontadas com mais um conjunto de telas que já estavam resolvidas nos locais de trabalho habituais. E depois temos uma novidade que se intensificou deste domínio, que são aquilo que são os riscos psicossociais, muitos resultantes do isolamento. O ser humano é um animal gregário. Ao isolar-se, segrega-se, e ao segregar-se, isso tem consequências sobre si próprio se ele próprio não se acautela. E a bondade de estar em casa tem até os seus X. E isto não foi avaliado. Temo que, tendo saído da agenda, pelo menos de uma forma visível, estes dois pilares para mim são interessantes e importantes. Eu não considero que as condições de trabalho sejam simplesmente remuneração, apesar de também as considerar, são também aquilo que são as condições efetivas de laborar. É com carinho que vejo que há uma vontade de mexer na TRU, na tabela de remuneratória única, e na reintrodução das reavaliações salariais anuais. Esta promessa já tinha sido feita antes, esperemos que não passe de promessa e que passe à prática. Também a revisão das carreiras não revistas é importante que seja feita. Eu estava a ver se não me escapava aqui nada que eu achasse assim mais saliente, mas esta questão das competências dos trabalhadores tem que ser definitivamente agarrada, porque não há reforma de Estado que funcione com carolice. A carolice é muito interessante, porque revela um sentimento, uma vontade, uma predisposição. Eu sei que todos nós nos habituámos ao termo colaborador, que é assim uma espécie de indivíduo que trabalha com uma associação a título grátis. Mas a verdade é que nós somos trabalhadores e precisamos ter capacidades, competências para desenvolver as nossas tarefas com dignamente e podermos com isso também realizar o objeto do Estado português, neste caso. Espero sinceramente que uma maioria absoluta que dá a tal tão desejada estabilidade e para a qual tanto se pugnou, até fazendo cair o governo anterior, a verdade é que neste momento ninguém se pode queixar, e o próprio Presidente da República avisava para isso na tomada de posse deste governo, ninguém se pode queixar neste momento de não ter meios para incrementar as coisas. Já agora, e só para terminar nesta parte, em tudo isto eu não posso deixar de associar uma outra parte que está no programa, que pretende o envolvimento das pessoas no plano de decisão. Alguns até, como as novidades, que não são grandes novidades, como seja os parlamentos municipais, isso já é feito pelas câmaras há tempos, mas pronto, ao menos querem intensificar isso. Outros com iniciativas de valor de auscultação da população. Peço sinceramente que se for auscultar, para auscultar, estejam quietos, só vão gastar recursos. Porque é isso que tem sido feito, porque, mais uma vez, isto não é uma novidade. Desde o Código de Procedimento Administrativo de 96, que a auscultação em sede de decisão é, ou devia ser, uma prática corrente. Depois, com as diversas alterações e introdução do Código de Contratação Pública, isso estava lá.
A própria Constituição fala disso. E, portanto, deixem-se de ouvir as pessoas por ouvir, só para cumprir um desidrato formal que criaram para fazer de conta que são bonzinhos. É que a gente tem que ouvir e recolher esses dividendos que vêm da parte da população. Quem está no poder tem que se habituar a isso, porque está a governar para aquelas pessoas. Olha, se elas lhe dizem, e eu agora vou ser um pouco simpático numa matéria, vocês sabem que me é muito querida. Se elas lhe dizem que querem chegar ao centro de Lisboa normalmente, e com isso não vão usar transportes públicos, não vão usar transportes individuais, porque é que quem governa não as ouve e vai fazer precisamente algo que vai perturbar isso? Eu sei que estou sempre a falar do mesmo assunto, mas a verdade é que isto é apenas um exemplo de outros. Eu vi PDMs a serem aprovados pelo país fora, ouvindo as populações em sessões de faz de conta, porque foi mais uma exibição de um trabalho técnico previamente preparado do que uma audição daquilo que eram os quereres e as vontades das pessoas. Portanto, se é para fazer isto, estejam quietos, não vale a pena. Já ninguém lá vai dar contributos, porque estão fartinhas, as pessoas estão fartinhas de falar para o boneco. Portanto, é para ouvir e interiorizar, não é para simplesmente fazer de conta. Muito obrigado. Olha, Paulo, eu tinha mesmo que te interromper, porque a Maria está aqui também, e nós já estamos muito apertadinhos de tempo, estamos quase a terminar, mas eu queria também, pronto, aproveito a pergunta que foi feita sobre os chefes funcionários públicos, se há, se não há, se é misto, não é? E remeto aqui também para a questão que o Paulo colocou sobre aquele tipo de análise SWOT que ainda precisa ser feita, ou seja, fazer uma identificação das necessidades, dos recursos, das oportunidades. O que é que te parece esta questão? Achas que está a ser feito? É possível? Como é que o vamos fazer? Ter este modelo de participação pública? Ouvir as pessoas, os stakeholders? Primeira parte da pergunta. Concordo inteiramente com o Paulo, eu também não faço ideia, sabe que funcionários públicos são mais ou menos. E vamos partir do princípio que se quer o Estado tal como está, portanto vamos partir deste princípio, não estou a dizer que seja correto ou incorreto, não interessa, vamos partir deste princípio e ninguém sabe dizer, porque ninguém conseguiu ainda fazer, tentar perceber quais são as tarefas que as pessoas fazem, quanto tempo é que as pessoas fazem, que tecnologias é que elas têm à sua disposição, qual é o objetivo que cada posto de trabalho tem, o que é que cada posto de trabalho é responsável por fazer e como é que poderia ser otimizado esse tempo de trabalho e como é que poderia ser otimizado essa tarefa, porque isso é uma coisa que é... Essa análise e descrição de funções, que é isso que se chama em recursos humanos, não está feita no Estado, portanto há uma carreira geral, há carreiras em que estão descritas de uma forma muito genérica o que é que faz cada um, não é? Mas depois uma coisa é na carreira, mas outra coisa depois é no organismo, portanto isso não está feito em lado nenhum. Bastava fazer isso para se perceber, se calhar, se temos funcionários públicos a mais, não temos funcionários públicos a mais, se calhar com a tecnologia poderíamos melhorar as coisas, também tentar jogar com a legislação que nós temos, porque muita da legislação está feita a pensar numa determinada situação e com as coisas, com a forma como a sociedade está atualmente, se calhar tem que ser alterada, procedimentos têm que ser alterados, etc. Portanto, com essa análise feita, então poderemos saber se há funcionários públicos a mais ou menos, isto sem contar, claro, com a história das reconversões profissionais e até outro tipo de situações. Mas já nem estou a contar com isso. Pronto, relativamente à auscultação das populações, concordo em parte que em Portugal não tem havido esse hábito, não tem mesmo, mesmo aqueles projetos que estão em consulta pública, às vezes ficam assim lá caídos, escondidos, as pessoas nem sabem muito bem como é, como é que não é, e põem lá umas plantas, ok, então, mas isto é para quê? Como é que não fazem ideia, portanto também não conseguem consultar e não conseguem saber. Agora, se calhar é criar esse hábito. Portanto, e eu sinceramente não consigo, não tenho termo de comparação porque não tive a ler isso noutros programas de governo, mas se está neste programa do governo, sinceramente acho que está muito bem. Se calhar é uma tendência que finalmente se está a começar a perceber, por exemplo, aqui em Lisboa, portanto, estou a dar um exemplo de um presidente de Câmara que é de outra cor, até que é de outra cor política, pelo menos é o projeto
do Presidente Carlos Moedas, fazer uma Assembleia de Cidadãos, portanto, de criar um organismo para ouvir as pessoas. Há em autarquias, quando se fazem os planos, como é que se chama? Agora não me lembro, os planos estratégicos das autarquias, normalmente esses planos estratégicos têm que ser participados, porque não pode ser só da cabeça do presidente ou seja de quem for fazer um plano estratégico, não, tem que ser participado, portanto faz parte da elaboração do plano estratégico da participação. Melhor ou pior? Há autarquias que se calhar funcionam melhor do que outras, acredito que sim, e há participações se calhar mais visíveis do que outras, mas isso também tem a ver um bocadinho com a parte do como estratégico, ou seja, dos próprios órgãos de governação também incentivar e não só, e publicitar que está este problema em discussão. Portanto, ainda aqui há dias houve um problema lá em Sacavém que estão a pensar mudar ali as ruas de trânsito e muito bem, a Junta de Freguesia e a Câmara de Louros organizaram uma ação de esclarecimento à população em que foi pedida a participação dos cidadãos e as pessoas deram a sua opinião, inclusivamente estão a ponderar se não vão fazer a alteração conforme uma das pessoas propôs lá. Portanto, e assim é que tem que ser, sinceramente, e acho que sinceramente deve ser uma tendência que, aliás, porque os políticos já perceberam também que se não estiverem ao pé das pessoas, eles deixam de votar, porque isto é outra das consequências da abstenção, não é? Portanto, as pessoas abstêm-se porque não estão revistas. Então, se calhar vamos chegar ao pé das pessoas, vamos dar-lhes forma delas participarem, vamos perceber que se calhar elas têm alguma coisa para dizer e se calhar vamos aumentar o nível de participação. Portanto, citei 2 exemplos de 2 partidos polos opostos, portanto eu não tenho partidos que estou à vontade para falar, haverá outras câmaras que poderão ter outros hábitos, não sei, não faço a menor ideia, mas se calhar o caminho é por aí. Se o governo tem isso, e tem, que eu já estive a ler, acho que se tem muito bem, sim. A descentralização, portanto, é óbvio que as CCDRs e os projetos NUTS 2 e NUTS 3 já estavam previstos, mas pelo que eu me apercebi, a ideia é ser cada vez mais implementada, portanto, nomeadamente o reforço das competências, nomeadamente a nível escolar, nas autarquias, etc. Eu pessoalmente sou a favor, porque acho que há certas... tem que haver uma descentralização de poderes do Estado e não passa propriamente por uma regionalização, tem que passar muito com esta descentralização de poderes. E as CCDRs e as CIMAs, os conselhos intermunicipais, são os organismos por excelência para se começar a trabalhar isso, porque não é o conselho em si, o conselho em si também não vive isolado, portanto... as pessoas vivem em conjunto, portanto há uma empresa que trabalha com outra, há o cliente do outro lado, portanto tem que haver aqui estas redes, tem que haver aqui este tipo de trocas, as pessoas não podem estar isoladas e cada vez mais a realidade do país tem que espelhar isso. Muito bem. Agora, vamos ver como é que vai resultar. Está visto que fica aqui a promessa. Próximos programas, temos que trabalhar os outros temas deste programa, nomeadamente a questão da coesão, a questão também que foi aqui reforçada da questão das desigualdades, etc. Portanto, são muitos temas muito interessantes também de debater aqui no Facadas. Tenho pena, mas o tempo voou. Estava a gostar muito de vos ouvir. Queria agradecer a todas as pessoas aqui presentes que estiveram-nos a ouvir em direto, as que nos vão ouvir posteriormente nos canais de YouTube, Facebook, aqui do programa de Facadas. Um abraço especial ao Pedro Lopes, que está connosco e que fez questão de nos cumprimentar. E, como digo, fica aqui a promessa que iremos debater outros assuntos aqui do programa governamental e fica a promessa também que eu irei tratar talvez a questão das alterações climáticas e da transição climática, não como moderadora, mas também como paineleira, que é para poder dizer algumas coisas também sobre o programa. Um abraço a todos e o resto uma boa noite, uma boa tarde ou um bom dia. Então, até breve também. Até breve, uma boa noite. Obrigada. Com a faca bem afiada.
com a faca bem afiada.